Bem-vindos mais uma vez aqui para um podcast da Fábrica de Mentes Inquietas, né? Os inquietantes aqui, né? Doutor Eli, Marlene, né? Eli, advogado generalista, mas tem um viés, eu sempre uso essa palavra, né? Um viés para o trabalhismo, né? E está dentro de uma carreira que já existe de atuação na Sociedade dos Advogados, agora já está pré-candidato a uma função na próxima direção da OAB. Marlene, de longa estrada, né? Hoje eu estou usando essa palavra, de longa estrada na psicologia, e o Fábio vai concordar comigo, né? Que o Eli, a Marlene e eu e ele mesmo, como frutos de experiência, frutos de boa observação, é que a gente vai refinando os nossos conceitos e as nossas possibilidades de entender um pouco melhor esse mundo, né? Marlene, como psicóloga, trabalhou muito no Hospital das Clínicas durante bastante tempo e com foco maior em aparelho digestivo e com especial carinho para a obesidade, né? Pioneira nesse assunto. E depois vocês conversem com ela, por favor. Tem uma vida interessante para ser contada, né? Fábio até já deu uma cantada aqui para ela escrever um livro. Mas nosso foco hoje, a estrela, é o Fábio Caim, que é professor de comunicação e semiótica, né? Já está em pós-doutorado, já teve mestrado em comunicação, teve um doutorado que acabou se tornando um livro, que é de leitura muito atraente, mas é para iniciados, né? Não é para gente pouco experiente na área, mas com fundamentos muito interessantes. E ele vai contar, tem várias atividades, né? Ele é uma encruzilhada de coisas entre a questão da comunicação, a questão da propaganda, a questão da psicanálise, que ele veio em algum momento do passado e que vai talvez trilhar mais alguma coisa no futuro. Uma mente inquieta como a nossa, né? Acho que nós vamos aproveitar bastante essa conversa com o Fábio, porque vai elucidar, nós vamos propor para ele elucidar várias coisas do que a gente vive no dia de hoje, né? Se a gente for pensar bem, né? O que mudou do século passado, ou pelo menos do primeira metade do século passado para agora, não mudou nada. Na realidade, a intensidade, né, da comunicação, a intensidade da propaganda é que se tornou bastante diferenciado, né? Mas para entender melhor essas coisas, o Fábio primeiro vai contar para a gente como é que foi a trajetória dele, só para a gente entender de que altura que tem a autoridade para contar as coisas que a gente vai ouvir e gostar. Opa. Bom, obrigado pelo convite. Bom, a minha trajetória é um pouco assim... Ela começa... Eu comecei em banco, trabalhando em banco. Então, eu estava há muitos anos atrás na área de comunicação interna dentro de um banco. E, ao mesmo tempo, eu estava desenvolvendo já meus estudos de mestrado. Então, comecei a pós, depois entrei no mestrado. E aí, no mestrado, eu tinha uma colega que tinha sido minha professora na graduação. E ela falou para mim, olha, tô precisando de um professor, vem lá, vai dar aula. Falei, não, de jeito nenhum, tô fazendo mestrado porque eu gosto, quero estudar, quero entender, mas nunca pensei em dar aula, não é meu métier. Bom, corta, 24 anos depois, continuo eu dando aula. Esqueci de falar, você continua professor, né? Continuo professor. E aí eu passei por várias instituições em São Paulo, hoje eu atuo no Mackenzie, no curso de Publicidade e Propaganda, e na Facamp, que é em Campinas, no curso também de Propaganda e Marketing. E aí, nesse meio tempo, eu fui me aprofundando nos estudos, fazendo doutorado, pós-doutorado, e nunca parei também de atuar na área de comunicação profissionalmente, além da disciplina, né, nas aulas. Então, eu sempre fiz consultoria, então, trazendo a semiótica para dentro das agências,
E aí depois eu montei efetivamente minha consultoria e hoje foi um percurso aí de alguns anos de consultoria, acho que foram 7, 8 anos. E hoje eu, desde 2022, final de 2022 mais ou menos, eu sou sócio de uma agência de publicidade e propaganda, que é lá em Campinas também, mas a gente atende, enfim, digital hoje a gente atende todo o território. E aí fazendo trabalho de branding, construção de marcas, desenvolvimento de identidade visual, análises, né? E passei também, falando em análise, né? Passei também pela psicanálise, fui fazer um pouquinho, porque como uma mente inquieta, eu queria entender um pouco mais as pessoas, já entendia um pouco mais do processo de comunicação, e aí eu queria entender um pouco mais das pessoas. Então a semiótica, que é a minha teoria de base, ela me dá uma leitura do mundo muito sofisticada, mas faltava uma leitura mais específica das pessoas. Aí eu fui para a psicanálise e me encantei, porque para mim é uma linguagem, é uma teoria que dá conta de linguagem. E eu, como um profissional de comunicação, eu só trabalho com linguagem. Então, resumidamente, é esse meu percurso. Só para dizer para mim mesmo, né? Quando você falou linguagem, você quer dizer uma codificação de ideias, né? A psicanálise é uma codificação mesmo, né? É a capacidade de representação, né? Então, a linguagem é a capacidade de representação. E aí tem a teoria semiótica, que permite uma leitura dessas representações. E a psicanálise também, né, permite essa leitura de representações mais específicas e especializadas, apesar de Freud ter conduzido isso para a cultura também. Sim, através do Totem Tabu, que é um exemplo, você já leu? Totem Tabu. Totem Tabu já ajuda muito, né, mostrando essa questão, essas questões mais culturais, né, e o grande mal-estar na civilização que nós encontramos até hoje. É um clássico. É um clássico. É o clássico atual, né? É. O clássico atual, bem atual. Hoje poucas pessoas leem, mas seria uma leitura boa para desvendar um pouquinho do que está acontecendo hoje, né? As forças, né, que estão envolvidas nos acontecimentos de hoje. O mal-estar na civilização, eu não sou uma pessoa com uma boa memória, mas para mim o mais interessante é a ideia de que o processo civilizatório é sempre um processo de limitação, né? É sempre um processo de exclusão. Então você deixa os seus sentimentos mais enlouquecidos de fora, coloca numa camisinha de força para conviver em sociedade. Então essa ideia do processo civilizatório, que para mim é bem... É bem isso que estamos vivendo. É bem isso que estamos tentando viver, né? Porque tem muitos sentimentos loucos aí aparecendo no nosso mundo. Desculpe. Vai lá. Mesmo os filósofos anteriores a Freud já davam uma ideia dessa questão, né? Que o homem civilizado, ele é o homem que tem que estar em camisa de força, né? Senão ele vai ser o elefante dentro de uma loja de cristais, né? É bem isso. Bem isso. Mas eu ia dizer o seguinte, quer dizer, dentro dessa linha aí, o que realmente eu, como advogado, eu peço para Deus que não me deixe desanimar, exatamente por causa da dificuldade de pegar essas questões, colocar numa caixinha e separá-la, e você continuando. Continuar continuando é óbvio, né? Apesar dessa redundância, na realidade é bem isso que acontece, porque a gente vê, sobretudo no atual momento político-jurídico, onde realmente você tem que se isolar de tudo aquilo que está acontecendo para poder atuar, porque se você for se aprofundar nisso, você realmente fica louco e decepcionado, porque uma coisa é o que você estuda, uma coisa é o que você lê e a outra coisa é que você vê praticado. Sim. Então, realmente, é um conflito constante. Quando você vê uma decisão que ela realmente está coerente, aí você, obviamente, se conforma e tá bom, nem tudo dá para ganhar. Mas quando você vê que é uma decisão que, de repente, não se teve nenhuma preocupação do ponto de vista técnico, jurídico,
tá? E sim um posicionamento ideológico, tá? Aí que realmente vem o conflito com a gente mesmo enquanto advogado, porque você também tem que prestar satisfação para o seu cliente daquilo que aconteceu como resultado. Mas eu estou colocando isso exatamente dentro dessa linha que você colocou a respeito de isolar isso para poder continuar a vida, seja social, política ou profissional, né? Mas eu queria só fazer essa observação. Dentro dessa linha, eu pergunto para você o seguinte: Thomas Hobbes, que escreveu um livro de filosofia política, que é Leviatã, tá? Ele fala que a forma de controlar uma sociedade é exatamente demonstrando ali o medo e a esperança. O medo porque se fizer algo errado vai ser punido. E a esperança é no sentido de que sempre o dia seguinte poderá ser melhor. Mas de repente, depende do governo, nunca chega. Mas de repente aí sem nenhuma referência, mas é algo que acontece a exemplo do que se prometeu que todo mundo ia comer picanha, né? Então é uma esperança, pode até não chegar, mas foi prometido, né? Mas enfim, é mais ou menos por aí a situação no que diz respeito a esse estudo seu, daquilo que você realmente tem se dedicado. Quer dizer, como é que você vê essas questões todas? Olha, primeiro eu costumo dizer que eu sou um pessimista de curto prazo e um otimista de longo prazo. Então acho que se você olha para a nossa história ocidental, você percebe que a gente mudou. E né, se antes a gente matava por qualquer coisa, hoje a gente tem um sistema que minimamente ele impede ou prevê sanções, punições, caso esse tipo de coisa aconteça. Então, historicamente, se você olhar para o geral, a gente tem mudanças que são significativas, né? A mudança tecnológica muito significativa, saúde muito significativa. Eu costumo dizer para muita gente que eu conheço o Afonso pela Joana, mas conheço o Afonso porque foi meu médico também. Então, que se eu tivesse tido a diverticulite, sei lá, anos atrás, muitos anos atrás, eu não estaria vivo, não teria, né, recurso suficiente para isso. Então, eu acho que historicamente, a gente percebe mudanças, existem mudanças. Então, esse meu olhar histórico é meu olhar otimista. Como humanidade, a gente vai caminhando aos poucos. Mas o processo civilizatório, eu falei errado, ele não isola, né? A gente tenta guardar, só que a gente não guarda. Somos atravessados por todos esses sentimentos horríveis, péssimos, de inveja, de ódio. A gente não, como humanidade, a gente ainda não atingiu esse processo civilizatório. A gente está em plena construção. Eu acho que hoje o que a gente tem é um processo democrático também, ainda é um processo democrático, não é efetivamente uma democracia, né? A gente está caminhando para isso, historicamente. Então, pelo menos é o que parece, né, da minha perspectiva atual, desse pontinho de onde eu falo. Mas eu vejo que a gente tem lidado com... a gente, durante muito tempo, a gente partiu do pressuposto que era possível realizar tudo que a gente queria, ou pelo menos de uma perspectiva, era possível tomar algumas atitudes sem levar o outro em consideração, ou sem levar sentimentos em consideração, sem levar o respeito ao outro, né, a integridade do outro, não só física, mas moral, emocional. E hoje a gente tem caminhado para, calma, você está fazendo essa piada, mas essa piada pode ser divertida para você, mas está machucando o outro. É legal você fazer? É bacana você fazer? Então acho que essas mudanças que trazem um processo também de barreira, né? Você tem mudanças que tendem a avançar, mas ao mesmo tempo você tem um processo que tende a estancar essas mudanças, conter essas mudanças, porque é difícil mudar estruturas. As estruturas, elas tendem a permanecer. Então, mudar a estrutura é um pouco difícil. Mas eu tenho percebido essas mudanças, assim,
graduais, né, de legal, então não vamos fazer mais esse tipo de piada, não faz mais sentido, não é legal, você tá machucando o outro. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento interessante, politicamente a gente vê que existe, óbvio, uma dicotomia muito grande entre duas perspectivas de mundo aí. Isso não é brasileiro, isso não é só do Brasil, a gente tem visto isso mundialmente, né? E tem levado a diversos conflitos que são abomináveis. Mas eu ainda entendo que a longo prazo a gente tende, como humanidade, chegar a um ponto mais interessante. Entendo também que eu não vou ver isso, que não é, historicamente, não é para minha geração. É um desejo, né? É um desejo, Mas realmente você acha que a comunicação ela já mudou tanto para que a gente possa ter esse entendimento de que existe pelo menos pequena mudança no mundo? Ah, sim. Uma das coisas que eu gosto bastante eu sempre gosto, né, das minhas aulas, nas minhas disciplinas, localizar, falar, olha, a gente está falando dessa perspectiva, desse lugar. Então, do meu lugar de profissional de comunicação, de teórico da comunicação, eu entendo que o digital, ele trouxe uma mudança grandiosa nos processos de comunicação. Então, ele não é que ele mudou o processo, mas ele intensificou, ele potencializou, ele Uma realmente... rapidez. A rapidez, não só a rapidez, mas a capilaridade, a forma como ele pode chegar a diversas pessoas, a maneira como você interage com aquilo. Porque antigamente, quando a gente tinha comunicação massiva, né, televisão como grande meio de comunicação, rádio antes da TV como grande meio de comunicação, a audiência não tinha interação. Você recebia, processava, né, da sua perspectiva, com seus filtros, repertórios, aquela informação que estava passando naquele jornal, naquela telenovela, radionovela, mas não existia uma interação, né? Hoje a gente tem uma interação que ela é muito grande. Ela realmente é expressiva. Mas a gente ainda também está caminhando para entender como que é essa interação, o que a digitalização realmente está fazendo. Então, a inteligência artificial, o que é isso, como que vai impactar todas as nossas atividades, várias das nossas atividades. Posso pôr umas aspas aí? Pode, né? por favor. Você falou assim, a gente vai entender, né? Mas a coisa já está acontecendo, Já, né? Então independente do nosso desejo. É entender uma coisa que já está acontecendo, que não é nós vamos entender, aí nós vamos dominar e vamos fazer. Não, as coisas já estão acontecendo, já estão dominando, e a gente, a cabresto, está indo entender também, né? Uma das coisas que eu entendi na minha vida é que a gente sempre fica para trás. Não tem como acompanhar tudo, a gente sempre está um passo atrás. Então, é por isso que a especialização é cada vez mais, né, específica, porque se você quiser dar conta do geral, você não dá conta. Mas eu ainda sou um cara da multiplicidade, assim. Então eu gosto da comunicação, gosto do marketing, gosto do branding, gosto da semiótica, gosto de história. Gosto da psicanálise? Gosto da psicanálise. Mas eu acho que eu sou um generalista, mas na área mais de humanas. Então, mas essa comunicação, você considera que ela é tendenciosa de acordo com onde é originada a informação? Não existe comunicação e informação que não seja tendenciosa, que não tenha um viés. Não existe nada. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você, inclusive, pensa é atravessado pela ideologia. A gente vive num sistema ideológico. Então não mudou muito. A forma da comunicação, o meio como ela está sendo divulgada, mudou. Mas o conteúdo praticamente não, porque todos nós sempre tivemos e sempre vamos ter uma ideologia, uma maneira de pensar, uma maneira de agir, e tentamos passar para o outro, convencer o outro disso. Nesse processo, como lógica, sim. Agora, se você pensar que hoje a gente convive com 200 ideologias, claro que tem algumas macros, né, mais predominantes. Mas hoje você tem, sei lá, comentar religião. Antigamente era o catolicismo como grande predominante, né, como sistema de crença predominante. Hoje você tem uma multiplicidade de sistemas de crença. Então as pessoas, inclusive, hoje eu vou por aqui, hoje eu vou por aqui, hoje eu vou por ali. Então elas vão sendo permeadas por diversos sistemas de crença. Essa permissão a gente não tinha antes, porque até a gente não tinha a opção de conhecer outros sistemas de crenças.
Então, acho que Era mais isso focada em uma única vertente. Mas todos nós somos atravessados. Não existe. Eu acho uma grande falácia quando a gente escuta, mas essa comunicação, essa informação, sei lá, essa notícia, ela é ideológica. Claro, toda notícia, toda informação, todo sistema é ideológico. Representa uma visão de mundo. Aí um exemplo simples que eu uso é assim: quando você escolhe o vocabulário que você vai usar, né, para escrever um texto, por exemplo, o meu texto, você está ali expressando uma perspectiva ideológica. O teu vocabulário, as escolhas de palavras já partem do pressuposto que existe uma escolha, uma perspectiva ideológica. Sim, mas aí eu vou pegar um pouquinho mais para trás. Falou em perspectiva histórica, é um lado que vocês já me conhecem, eu gosto de enfatizar, né? E eu fiquei pensando aqui, hoje a gente tem essa multiplicidade enorme, né, de fontes de informação, né, e facilitada a comunicação efetiva pela rede, né? E hoje, além dessa efetividade, tem, como você escreve no livro, uma certa inteligência intrínseca do sistema, né? Porque ele consegue interagir, fazer próprias escolhas para motivar tais e quais subpopulações, né? O que é verdade, e a inteligência artificial vai maximizar isso, né? Então nós estamos entrando numa hiper rede de informações e desdobramento disso não vão ter dificuldades. Mas eu queria levar lá para trás, né? Antes, sei lá, séculos, né? As fontes de informação eram restritas, ou era o governo, ou era a igreja, e a família ficava campengando lá no meio, né? Depois sobrepujou a família, os governos se equilibraram, né? É isso mesmo que está acontecendo. Agora nós temos tantas fontes quanto possíveis, né? E a gente fica diante de uma realidade quadriculada, enorme, que a gente não consegue aprender tudo, né? E a gente tem que fazer escolhas. E antes era a vida mais simples, porque nós tínhamos menos fontes de comando e informação. Sei lá como é que a gente pode definir isso em termos de comunicação. Olha, tem um livro bem bacana do Asa Briggs, que é uma história social da mídia. E aí nesse livro, em algum momento do livro, ele vai falar, olha, uma pessoa na Idade Média, ela não absorveria de informação, ela nunca teria de informação, conseguiria absorver, né, aprender tudo que existe numa banca de jornal. Então, essa pessoa da Idade Média jamais chegaria a esse nível de conhecimento, esse nível de acesso, né? Essas informações, essas leituras superficiais. Então, isso para mim foi muito marcante pensar nisso, porque hoje o seu repertório, se você olhar o seu Drive, seu OneDrive, o meu, por exemplo, tem muito mais do que 200 bancas de jornais ali, carregadas, acumuladas de alguma forma, e que de alguma forma eu tive acesso a essas informações. Eu acho que cada momento histórico tem sua complexidade, então não sei necessariamente se a vida era mais simples. É que a gente vive um sistema de comunicação com comunicações e camadas sobrepostas. Então, as camadas que a gente tem hoje, por exemplo, são as camadas de comunicação digital, mas a gente ainda convive com a televisão, com a telenovela, então tem uma camada de comunicação massiva, a gente ainda convive com a comunicação escrita, impressa, então ainda tem essa camada de comunicação impressa. E aí quando você pensa séculos atrás, essas camadas de comunicação elas eram menores. Então, alguns tinham acesso ao impresso ou escrito, né? Então você não tinha mais camadas de comunicação do que isso, até porque não existia ainda a tecnologia necessária para isso. Então o que a gente tem hoje são sobreposições de camadas e atravessamentos dessas camadas de comunicação, de tipos de comunicação. Então a nossa realidade, ela nos parece de fato muito mais complexa. A gente recebe em média 4 mil estímulos de informação diário. Então em média 4 mil. Então a gente realmente vive um ambiente hipercarregado, né, e com essas complexidades de camadas de comunicação. Então eu acho que a gente pode falar, não sei se pode falar de uma simplicidade, mas talvez fosse menos complexo. Mas hoje a gente tem uma complexidade que realmente
tá exigindo muito da gente, né? O que o senhor acha? Me diga se eu tenho razão ou não. Ih, não peça isso, por favor. Não, peço. Quando eu digo, por exemplo, que a ignorância é um ingrediente da felicidade. Eu particularmente concordo discordando. Não, mas o objetivo de fazer essa colocação é provocatória mesmo, tá? Eu acho que a ignorância é uma forma da gente se fechar para o mundo, né? Às vezes ela é uma escolha, às vezes é uma imposição pela situação, pelo contexto onde você nasceu, como você foi criado, né? Às vezes não tem acesso mesmo. A gente vive num país de contrastes absurdos. Sim. Então, às vezes a ignorância é um processo que não é um processo de escolha. Mas, e quando é um processo de escolha, eu entendo também e respeito, porque é para dar conta de conseguir viver. Mas eu sou uma pessoa que, para mim, o conhecimento é muito importante. Eu gosto muito. Eu estava lá em casa olhando outro dia, eu falei, gente, eu tenho 15 livros que estão numa pilha assim, porque eu fui na feira da Unesp e comprei mais 6 livros, todos de psicanálise. E aí eu falei, pô, né? Mas eu gosto, eu acho que o conhecimento ele é desbravador, ele realmente ele faz a gente entender mais as coisas. E nesse sentido é mais depressivo também, né? Eu queria só... O conhecimento, só o que você falou, né? O conhecimento, ele faz com que a gente sonhe mais ou vai à busca de mais coisas, né? Não é que a felicidade está lá nas coisas simples. Não é isso, é que quando você mais vai buscando, mais vai adquirindo conhecimento, mais você se cobra e exige de si mesmo e sonha coisas mais importantes. E é prazeroso também, né? Muitas vezes é prazeroso, mas muitas vezes te motiva para você buscar e muitas vezes também é desanimador, porque você não tem acesso. Para fazer um contraponto à primeira frase que eu coloquei, a segunda, evidentemente que também vendo a minha atividade profissional como advogado, que é aqui quem tem melhores conhecimentos tem maiores argumentos. Então aí vem nessa linha do que a professora Marlene acabou de dizer. É evidente que, de repente, para ser um bom professor, para ser um bom advogado, um bom jurista, vou ficar aí, né? É óbvio que quanto mais ou melhores conhecimentos ele tiver, melhores argumentos ele terá como consequência, né? Então, obviamente, se eu fosse me acomodar, eu ficaria com a primeira, que a ignorância é um ingrediente da felicidade. Mas como eu sou enquadrado dentro da fábrica de mentes inquietas, então eu fico nessa de buscar melhores conhecimentos para ter melhores argumentos, né? Mas realmente é muito complicado, sobretudo para quem se dedica à pesquisa, a estudar, porque aquela história que diz, quanto mais você estuda, mais você descobre que você não sabe nada. Tá? E é bem uma verdade. Lógico que você levar isso ao pé da letra, você vai morrer frustrado, né? Mas então você deve, lógico, absorver aquilo que você conseguiu aprender, né? Daqueles conhecimentos que você buscou. Então, quer dizer, essa é uma situação que realmente me animou a levantar isso em função de você ser um estudioso da comunicação, que realmente é isso que a gente verifica no dia a dia, né? Então, existe o lado do comodismo e existe o lado da inquietude, de buscar mais conhecimentos para melhor se posicionar socialmente, né? E dentro da propaganda, a propaganda é um dos elementos mais fortes, né, para poder aumentar esse desejo e essa questão da busca
de mais conhecimento ou de atingir um desejo maior, de alguma coisa maior, assim. Eu costumava dizer, eu não sei mais se isso está válido ou não, mas eu costumava dizer que a publicidade e propaganda ela é a linguagem por excelência do sistema capitalista. Então, porque tudo que a gente faz, de uma certa forma, tem uma roupagem de sedução, que é uma roupagem publicitária. Então, eu costumava dizer isso. Hoje eu estou achando que o algoritmo é mais a linguagem desse hipercapitalismo que a gente vive. Mas complementando, quando eu terminei o doutorado, para mim, foi um banho de água fria, porque foi assim, eu não sei nada. Eu terminei o doutorado com a nítida sensação de que eu não sabia nada. Então foi um banho de água fria, mas foi também um banho de umidade, porque, né, a gente fala, você acaba falando muito do título de doutor, mas Não foi te leva a nada. foi um banho de umidade, assim, eu falei, poxa, eu não sei nada. E eu tive uma orientadora incrível, que é uma das maiores intelectuais de comunicação que existe hoje no Brasil. E então era meu espelho, e eu falava, eu não sei nada. Perto dessa pessoa incrível, eu não sei nada, e terminando o doutorado eu entendi que não sabia nada, sabia um pouco, mas que, putz, é impossível a gente dar conta de tudo, mesmo na sua área de especialização. Sim, eu diria, eu estou meio engraçadinho, mas é o seguinte, dentro dessa linha que você disse, que a propaganda é uma forma de expressão do capitalismo, tá? Eu diria que, exemplificando, então nós poderíamos dizer que a galinha é a maior capitalista existente, porque toda vez que ela produz um produto, tá? Ela anuncia. Por isso que o ovo, como unidade, é um dos produtos mais vendidos no mundo. Ou seja, na medida em que ela fabrica, ela anuncia. Então, com isso, é uma referência do ponto de vista da propaganda, né? Sim. E também aquele lance que quem não é visto não é lembrado. É lógico que também querer ser visto precisa saber em que nível, se é positivo ou negativamente, né? Mas, a rigor, tudo isso está ligado ao capitalismo, à propaganda, porque é óbvio, isso traz uma outra consequência, até do ponto de vista social, porque, a rigor, dentro dessa propaganda capitalista, ele objetiva atingir a população, mas, de repente, nem todos integrantes da população têm condições de poder ter acesso àquele produto que está na propaganda. E aí vem essa história toda que a gente tem assistido, sobretudo no Brasil, mas também na Europa, ultimamente não tem sido diferente, é o fato das pessoas partirem para o furto e para o roubo para poder ter meio de ter acesso a essa propaganda ou aqueles produtos que são anunciados. Porque é evidente, se nós estamos falando de uma parte da sociedade que o pai e a mãe saem para trabalhar, a criança fica dentro de casa vendo televisão, se ela está assistindo um programa infantil, ela está vendo um monte de propaganda de produtos infantis. Ela não tem acesso àquilo, mas tem o desejo de tê-lo. Então, obviamente que aí, sobretudo para aqueles que têm uma índole um pouco mais frágil, acaba de repente caindo para ser mula no tráfico ou de repente aproveitar as oportunidades que possam aparecer. Então, nesse contexto da comunicação, dentro dessa diversidade econômica e financeira da população, como que você vê isso? A gente está falando de questões que são multifatoriais, né? Então, essa delinquência, se der para chamar dessa forma, ela é multifatorial. Então, imputar publicidade e propaganda uma responsabilidade, como mesmo que mínima, como essa, é muito difícil de fazer, porque você tem uma
situação prévia de abandono social, governamental, estatal, municipal, que é histórico no Brasil, né? A gente sabe que é histórico. Então, a situação ela é muito mais multifatorial do que só publicidade e propaganda. E a gente tem a gente sabe, por estudos, enfim, que a publicidade e propaganda, ela não, dificilmente ela muda hábitos. Então, tanto é que um dos exemplos que eu gosto muito de usar para os meus alunos é falar assim: por que todo ano a gente tem campanha para usar camisinha? Porque mudança de hábito é uma mudança de longo prazo, e publicidade e propaganda não tem um impacto assim tão expressivo, significativo. Para você ter um impacto expressivo e significativo, você precisava ter milhões e milhões investidos todos os anos, para mudar comportamento, pensando só em publicidade e propaganda. Mas aí quando você começa a trabalhar educação sexual, por exemplo, para jovens, então, pô, tem publicidade, mas tem educação. Eu tenho livros, eu tenho... Então, é multifatorial. Aí você consegue pensar em mudanças comportamentais. Mas a publicidade e propaganda por si só não faz isso. Ela pode estimular, ela pode dar visibilidade, isso ela faz, ela estimula, ela dá visibilidade. Mas aquela ideia de propaganda subliminar que aparecia no intervalo ou no frame do cinema, o impacto daquilo... Você precisa estar exposto ali a 200 vezes aquele mesmo filme. Isso talvez é uma questão mais adulta. Para criança, será que não tem impacto uma propaganda de comida, de alimentação, ou de uma propaganda de produtos para usar, como existia antigamente, hoje já está proibida, mas... Tem uma série de restrições para propaganda infantil, né? Hoje a gente entende que tem algum nível de impacto, não é que estou falando que está zerado, né? Tem algum nível de impacto, por isso que a publicidade e propaganda, pelo menos no Brasil, ela sofre uma série de restrições quando é pensada para o público infantil. Aliás, eticamente, o ideal é que você não pense essa publicidade e propaganda para o público infantil, mas sim para os pais desse público. Porque ela fica, né, no subliminar e aparece algumas coisas que é o desejo da própria pessoa que está vendendo o produto. Mas aí... Em termos para criança, por exemplo, sapatinho da Xuxa, sapatinho de não sei o que, a bolsinha, ou então a comidinha que é gostosa, né? Mas aí a gente tem o teste da realidade, né? A realidade vai e diz pra gente, mas não, você não pode comprar. Ou seus pais não podem comprar. Sim, então, mas e aí? Aí o desejo precisa ser trabalhado. Aí ou você sublima o desejo, vai para a cultura, ou você talvez extrapole de alguma outra forma que não esteja adequado ao processo civilizatório. Então ela tem um impacto ainda, né? Eu acho que... Tem, mas ela não é essa mudança comportamental. Ela não é preponderante na mudança comportamental. Ela não é um fator. Tá. Dentro dessa linha que a Marlene complementou, é exatamente essa a situação. Porque, a rigor, a gente percebe que, apesar de ter o órgão regulamentador da propaganda, etc., mas realmente é um faz de conta, tá? Se a gente for verificar em termos reais, tá? Então, a partir daí, até essa situação é um questionamento que a gente também no dia a dia não tem tempo de aprofundar, tá? Mas a rigor, quer dizer, a televisão, ela tem direito, sobretudo a televisão que é através de assinatura, ela tem direito, se você está assistindo um futebol, ela está colocando subliminarmente ou dividindo a tela para passar uma propaganda. Está entendendo? Quer dizer, são situações que, na verdade, não, tudo bem, estou ocupando o espaço para isso. Não, mas espera um pouquinho, eu estou estando para assistir o futebol. Não estou assistindo o comercial. Porque quando você tem o comercial... propriamente dito, é um momento em que vai ser só comercial. Se você não quer o comercial, você muda para outro canal, depois volta naquilo que você está vendo. Mais ou menos
numa prática, vamos dizer assim, 3 minutos vai ser para propaganda. Eu não quero ver isso, eu vou ver outra coisa. Mas quando você faz essa propaganda subliminar, que a Marlene se referiu, quer dizer, na realidade, essa é uma questão que eu até estou me cobrando de estudar juridicamente isso para saber até onde a televisão pode fazer isso. Tá entendendo? Porque, a rigor, é uma distorção, tá? Para poder embutir ali algo que não está previsto para você assistir, para você consumir aquela propaganda, né? Mas tudo bem, só foi um levantamento de uma questão que... Mas aí no mundo ideal, né? Tem a propaganda, né? Lá em meia tela, ou então nas laterais do campo, né? Que são patrocinadores. No mundo ideal você fala, bom, eu não quero propaganda, eu desligo. Eu vou procurar ou uma fonte de informação sem propaganda. Existe na internet, se quiser, né? Tem alguns indivíduos que puxam o sinal e fazem comentários eles mesmos, né? Não sei se vocês já viram isso. Ou então alguém está pagando a mais para você ter o desfrute daquele programa, né? No mundo ideal, você desliga ou troca de canal, né? E aí na novela, né, tem lá um personagem que pega uma garrafa de cerveja. Exatamente. Né? Merchandising, né? E hoje em dia é muito mais, né? Hoje em dia, então, mas não aí... só a cerveja, mas outros produtos também. Eu tô falando de cerveja para dizer uma coisa. Dá um exemplo. Mas quase tudo no cenário talvez tenha um valor pago, né? Eu não sei dizer se você que é de dentro deve saber melhor do que a gente, né? Mas existem todo esse merchandising que não é explícito. Então, você vê nos seriados americanos, uma última frase lá, exposição de objetos da Apple, né? Porque lá eles são obrigados a escrever isso, né? Teve um patrocínio e por isso que os computadores da Apple aparecem durante aquele episódio, ou então pode ser de outra... Eu não quis fazer propaganda, pode ser de outra empresa, mas é o modo, né, o modo que o capitalismo, né, a sociedade, porque é mais que capitalismo, né, acho que a sociedade encontrou de veicular, de fazer conhecer os seus produtos e conferir a eles uma vantagem que as pessoas queiram. Recentemente, numa novela, todos os aniversários, a pessoa dava um certo perfume, um certo creme de uma companhia aí, de uma empresa. Não sei se vocês viram isso. Eu achei. Merchandising. Mas e aí, né? Fábio, essa mudança toda, né? Porque antigamente talvez era outro tipo de comunicação. E você estava falando assim que o Fábio... Eu não li seu livro, peço desculpa, como eu te falei, né? Não deu tempo, mas assim, que tem que ele poderia estar falando dessa mudança toda, né, no tempo, e que agora está diferente, né? A gente, na verdade, se você pensar, por exemplo, um dos primeiros programas de rádio, se não me engano, no mercado norte-americano, é patrocínio da Kellogg's. Então, se eu não me engano, tá? Pode ser uma outra marca, que agora não... Então, essa ideia de que eu preciso pagar aquilo que eu estou produzindo, ou como eu estou produzindo, ou que eu estou comprando para reproduzir. Então, uma das formas que a gente tem para pagar hoje, por exemplo, a compra dos direitos de transmissão de jogos televisivos. Uma das formas de pagar isso é pela publicidade e propaganda. Então, a veiculadora ela recebe por aquele espaço que ela vende para os diferentes anunciantes, para que ela tenha condições de pagar por aquele local ou aquele conteúdo transmitido. Então, os equipamentos, né? Oi? Então fixa alguma coisa, a propaganda acaba fixando na mente da pessoa. O objetivo é fixar. Esse é o objetivo. Fixar alguma coisa que a pessoa vai lá e compra. A gente não pode, aqueles na verdade, produtos, a gente não pode demonizar a propaganda. Sim. Porque, na verdade, eu estou falando no seu lugar, né? Não, por favor, defenda. É um material, né, que é produzido exatamente para fixação, para ter o que eu disse antes, né? Para ter a possibilidade de ver o
o produto, o equipamento, e eventualmente a testar a qualidade ou experimentar, né? Não necessariamente vai fazer com que a pessoa obrigatoriamente vá comprar, né? Compra um telefone celular de uma marca ou de outra, baseado na sua experiência, na sua expectativa, né? E não por causa exatamente da propaganda que é mais descolada ou menos descolada. Mas aí são entre as empresas de telefonia que falem entre si. Mas a propaganda, né, ela ficou ubíqua, né? Então, ela está em todos os pontos, como você já falou, Sim. ela está em todos os pontos e a gente tem que aprender a filtrar isso, né? A gente, né, pelo menos no Brasil, a nossa história com a publicidade e propaganda, ela não é uma história recente, ela é uma história do jeito que a gente conhece, no sistema que a gente conhece, dentro do esquema de produção que a gente conhece. Desde o final do século XIX, a gente já começa a ter mais ou menos esse sistema de produção de publicidade e propaganda no Brasil. Então, o que a gente entende é que é como se a gente já tivesse estabelecido um contrato, né? E nesse contrato eu entendo que aquilo que está sendo transmitido ali é uma publicidade e propaganda. E tanto é que os órgãos hoje competentes que cuidam dessa fiscalização da publicidade e propaganda são órgãos independentes da área, do mercado. Eles demandam que esteja sempre muito claro que esse, por exemplo, influencer em redes sociais, ele tem que, de alguma forma, identificar que aquilo é uma propaganda, que ele faz uma propaganda. Então, propagandas televisivas, a gente já tem esse hábito, a gente já está habituado. TV no Brasil é importantíssima, né? A gente, alguns anos atrás, tinha 98% dos lares no Brasil tinham TV em casa. Alguns, uma boa parte não tinha geladeira, mas tinha TV. Então, a gente tem um contrato previamente estabelecido, quer dizer, a gente reconhece aquilo como uma propaganda, a gente reconhece aquilo como um sistema de linguagem que está promovendo um produto, uma marca. E isso é o objetivo da propaganda. A gente quer que vocês lembrem, e eu também, que eu me lembre das marcas, dos produtos, mas é tanta marca e tanto produto que a gente pode lembrar um pouquinho. Esse lembrança de um pouquinho, ele pode ajudar na hora que eu estiver lá no supermercado para decidir qual que é o meu produto que eu vou comprar, que eu vou levar. Mas se o preço do outro estiver mais barato, não adianta propaganda. E, claro, a gente está falando de um determinado recorte e tal, mas se o preço estiver mais barato, está mais barato. Se o produto não estiver ali no ponto de venda, eu levo outro. Então, a gente tem críticas e tem que estabelecer críticas à publicidade e propaganda, isso é óbvio, mas ela também não é esse grande demônio do capitalismo. É um braço do capitalismo, né? Um braço lícito, conhecido, né? Mas que esses órgãos de regulação, né? Principalmente da autorregulação, né? O CONAR, tem uma atuação que a gente pode ver nas notícias, né? É expressivo. Que tem uma atuação expressiva. É claro que, assim, uma vez que lançou uma campanha de publicidade, se você anular aquela e puser outra no lugar, a primeira vai ser mais bem lembrada do que a próxima, né? O consumidor também, ele não é um consumidor hoje, né? Nós como consumidores, nós não somos ingênuos. A gente tem uma relação com o sistema que é uma relação de compreensão, né, um pouco mais forte de que aquilo é uma propaganda, de que talvez aqueles benefícios não sejam aquilo que está me prometendo. Então, a gente também não pode partir do pressuposto que a linguagem por si só é capaz de chegar naquela pessoa, naquele indivíduo e mudar a consciência dele. Porque aí a gente está falando de propaganda ideológica, que é uma outra coisa. Agora, a publicidade, que é diária, aí a gente... Mas eu acho que eu vou levantar aqui com um protesto em relação aos publicitários, porque teve que existir uma regra para não fazer propaganda direcionada para as crianças, e sim agora para os pais das crianças, que é perfeito, né? Em relação à bebida alcoólica, nem vou falar, né? Porque teve um acerto aí, né? Entre tipos de bebida alcoólica, para algumas terem, eu ia falar a palavra, mas para algumas terem... de uma mas indústria. É uma regulação que também se submete também a algumas influências
do próprio produtor, do próprio capitalismo, né? Mas da mesma forma que se protege as crianças, acho que deveria se proteger, puxando a brasa para minha sardinha, ele deve proteger também em relação a assuntos que têm um viés médico, um viés de saúde. Com certeza, não tenho dúvida. Porque a publicidade a respeito de determinados produtos que não são medicamentos, porque os medicamentos já têm uma regra própria, às vezes fica em cima tudo. Mas o que não é medicamento, que são suplementos, etc., eles ganham uma proporção tão grande e com a fundamentação, no mínimo, duvidosa, né? E são grandes campanhas publicitárias. Então, eu acho que deveria ter também, da mesma forma que se protege a criança, proteger as pessoas de assuntos sensíveis, Como a doença. como a doença, os estados alterados de saúde. Eu acho que deveria ter uma preocupação um pouco maior, né, em termos de limite. Toda profissão, né, ela tem um percurso também, que não é um percurso só técnico, especialista, mas entendo eu que é um percurso ético, né? Então, se a gente pegar a medicina de anos e anos atrás, ela também passa por um percurso ético, né, de, por exemplo, tratamento psiquiátrico. Vai passando por um percurso ético bem forte, né, de, opa, esse tipo de tratamento não é mais condizente, é preciso olhar para as pessoas de uma outra forma, essas pessoas adoecidas. Então, eu entendo que toda profissão passa por esse percurso ético. E a de publicidade e propaganda também passa e precisa passar mais ainda. Então, os nossos órgãos de regulação, eles são órgãos fortes. O CONAR é um órgão muito forte, sempre foi muito forte no mercado. Mas a gente também tem uma tecnologia que ela quase impossibilita que você crie regulações ou que você estabeleça essas regulações, implemente essas regulações, porque aí você precisa também da participação dos outros players, não só da publicidade e propaganda. Então, eu preciso da participação daquela plataforma social, que para ela talvez não interesse, porque gera audiência, gera conteúdo, então aí gerou audiência significa mais investimento publicitário. Então, eu entendo que a gente tem um percurso ainda a desenvolver, a caminhar, que é necessário, é importante. Eu não sou especialista em ética publicitária, então não posso nem falar muito, mas eu também entendo que a gente tem outros players aí que precisam entender que a sociedade mudou e é preciso Sobreviver. caminhar, né? Caminhar eticamente. A ideia de autorregulação, né? Tem um órgão mesmo que de autorregulação na propaganda, eu acho que é louvável, né? Não ser E é um muito órgão sério. do governo, ou não ser um... Muito sério e muito respeitado dentro da nossa atividade. E acho que aí nós estamos evoluindo, né? Sim. Agora, a propaganda, aproveitando-se de uma comunicação tão capilar que existe hoje, ela maximizou o seu efeito, né? Então, talvez estas reflexões dentro do seu meio sejam importantes porque, por mais que não determine a ação ou comportamento, está beirando isso, né? Eu não. É porque se eu afirmar ou não confirmar, é um pouco achismo da minha parte. Porque tem uma área de estudos de ética dentro da publicidade e propaganda, com vários grupos de pesquisa que tem uma perspectiva mais aprofundada e teórica sobre o assunto, que poderia abordar de uma forma, com certeza, mais sólida do que eu. Mas eu entendo que a gente segue no percurso e a publicidade e propaganda como linguagem, ela tem efeito, mas ela não é determinante. Então, é o que eu falei, se eu chegar no ponto de venda e o outro produto estiver mais barato, é provável, possível,
que eu compre o outro produto, independente de toda a carga publicitária que eu recebi daquela marca que me parece a marca mais legal. Então tem outras determinantes, por exemplo, esse fator econômico. Quer dizer, se eu não tenho a condição econômica, então o teste da realidade ele vai bater, tipo, aí eu vou me endividar? Em algumas situações a gente se endivida, né? Em algumas situações, por exemplo, as apostas, mas enfim. É um assunto bastante tenso isso, né? Porque você tem... E na realidade é o seguinte, a situação que o senhor está colocando tem, evidentemente, que o senhor disse, eu não vou nem concordar e nem discordar, em outras palavras. Em cima do muro. Tá em cima do em muro. cima do muro. Mas eu particularmente acho que alguém no seu nível, com o conhecimento que o senhor tem, com eu diria assim, com conhecimento técnico no que diz respeito à comunicação, eu acho que nós temos, e aí eu não estou, pelo amor de Deus, não estou chamando a atenção, estou só ressaltando. Mas eu acho que nós temos a responsabilidade, mesmo de dar uma opinião que não seja necessariamente científica, tá? Do ponto de vista de qualquer contexto, mas sim a gente poder expor o nosso ponto de vista, até correndo o risco de ser criticado. Por quê? Porque eu acho que é dessa forma que a sociedade vai tendo outras visões e não aqueles padrões pré-determinados e que são colocados na academia, que são colocados em determinadas situações, onde realmente você percebe que, sobretudo na academia, os professores não se comprometem, eles não se impõem dentro da sua opinião. Sobretudo isso pegando o nível de pós-graduação, ou seja, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado. Quer dizer, é dado para o aluno e ele se vira com as orientações técnicas para ele poder chegar à conclusão do que ele tenha estudado. E dentro dessa linha, e como o doutor Afonso levantou essa questão da ética médica não, dos laboratórios, na propaganda de venda de medicamentos, realmente é uma coisa assim muito aberta. Né? Porque a dipirona serve para isso. Esse daqui tem uma base melhor do que aquele dali. Então, quer dizer, uma concorrência direta e agressiva. Agora, eu só fazendo referência a isso. Mas, na verdade, dentro dessa questão ética, o que é mais complexo é da advocacia. Tá? Por quê? Porque, a rigor, quer dizer, o advogado, de uma maneira geral, não pode fazer propaganda. Tá? A não ser colocar o nome dele, o número da OAB e qual a área que ele atua. Tá? Ok, só que tem determinadas situações que necessita de um esclarecimento maior. E isso vem ao encontro da necessidade da própria sociedade, do cidadão que, de repente, precisa procurar um advogado, precisa de ter uma referência de um advogado. Então, o que eu vejo é que nessa área da advocacia, por exemplo, que nem nos Estados Unidos tem lá os outdoors, etc., com propaganda, especialista em ações contra bancos por causa do juro abusivo, exemplo, né? E assim sucessivamente. Já no Brasil, não. No Brasil, a coisa é tão eletiva que aquele que tem dinheiro para, de repente, patrocinar uma revista e, de repente, sair na capa dela, ele faz. E ninguém questiona. Tá? Sendo que aquele advogado que, de repente, não tem esses recursos, mas ele tem condição de colocar um anúncio lá dentro da revista, esse está sujeito a ser punido. Né? Então, essa questão da propaganda em determinadas atividades profissionais liberais realmente é ainda mais injusta por causa disso. E a rigor, fica naquele faz de conta, né, de querer tapar o sol com a peneira. Ou seja, tudo bem, isso daqui fez isso, mas
Enfim, pode até acontecer um processo ético, de repente vai dizer que foi uma questão de oportunidade, não de uma situação reiterada, etc, etc. Mas, a rigor, essa questão da advocacia também agora começou a flexibilizar, porque começam a perceber que não dá para controlar. Como é que você vai controlar uma mídia social? Sim. Tá? Não tem. Então, nesse aspecto, voltando ao que você tinha dito, exatamente essa questão das redes sociais, das mídias sociais de uma maneira geral, vai mudando um pouco até a cultura da sociedade no que diz respeito a isso. Porque, como o doutor Afonso também fez referência, hoje você não vê um programa de televisão só na televisão. Você pode ver em outras plataformas, né? Então, enfim, essas são situações realmente que a gente percebe no dia a dia do que tem acontecido, né? Eu sou muito... Eu tenho uma preocupação muito grande de tomar cuidado com o que eu acho e expressar minha opinião a partir do achismo. Se eu não conheço, eu não emito opinião. Eu gosto de fatos, gosto de estudos, tem pessoas competentes para falar de ética em publicidade e propaganda, e eu não me sinto competente para falar sobre isso. Então, eu sempre tomo cuidado e inclusive digo para os meus alunos, falo para eles, olha, a nossa área de humanas, ela é uma área muito... A gente não tem uma teoria específica da publicidade, a gente não tem uma teoria específica, as grandes teorias que sustentem ou argumentem as nossas atividades. A gente vai buscar teorias em outros campos, sociologia, psicologia, né? A gente bebe dessas outras teorias. Então, uma das coisas que eu sempre digo para eles bom, como a nossa área, ela carece dessa perspectiva teórica que estruture melhor a nossa atividade, então a nossa obrigação é sempre buscar essas outras teorias ou perspectivas que sustentem a nossa visão, que sustentem as nossas argumentações. Então você achar que funciona desse jeito, para mim, aluno me falando e falando, achar você pode achar o que você quiser. Por isso que você foi procurar psicanálise também, para poder entender. Com certeza. Assim você conseguiria juntar as duas coisas e tentar entender como que era esse mundo. Sim. Então eu tenho essa preocupação, né? Porque eu acho que a gente viu muitos achismos nesses períodos todos e isso é muito complicado. Agora, de fato, a OAB ela tem restrições que não entendo. Mas também não julgo porque não tenho competência para julgar. O Conselho Regional de Medicina também é a mesma coisa. Exatamente. E psicologia também tem. Mas eles têm liberado um pouco, né? Eu tenho percebido e visto isso. Tem algum nível de... Por exemplo, o que a gente está fazendo hoje aqui é propaganda, tá? Sim. Vocês me desculpem, mas é propaganda. Com certeza. Então, eu já ia falar isso. A gente está divulgando a marca pessoal de vocês. Sem dúvida. E a sua também. Por favor, eu quero. Principalmente, né? Eu vim aqui para isso também. Daqui a pouco eu até falo minha rede social. Mas é para falar, né? Apesar que o Marcos Nós somos capitalistas levantando um profissional de alta qualidade. Obrigado. O Marcos coloca depois as redes sociais no link. Que bom. Professor, essa provocação é exatamente, eu considero, o nosso papel aqui. Exatamente nesse sentido. Porque o senhor tem preparo para poder verificar um pouco além daquilo que a gente enxerga, tá? Mas ele já falou bastante do quanto além a gente pode enxergar pelas mãos dele, né? Acho que foi uma... Eu vou interromper você, passou o tempo. Tá. E aí ele trouxe aqui uma série de exemplos, uma série de comentários que são muito esclarecedores sobre essas questões da propaganda e, na verdade, propaganda como uma atividade social ou da sociedade ou sub-sociedade que é o capitalismo, mas que seja, né? E trouxe muitas dessas informações, né? Nós
principalmente pelo Eli, a gente passaria aqui até de noite para fazer continuar a entrevista aqui. Eu ficaria também até de noite. Todos nós ficaríamos, mas como eu sou aqui o algoz da situação, infelizmente o nosso prazo de hoje terminou, nós vamos ter que provocar uma segunda conversa, né? Talvez com algum foco particular, mas a gente vai estar interessado nisso. Então, vocês que estão assistindo e que gostaram muito aqui da nossa conversa, né, com o Fábio Caim, que é professor de propaganda e marketing, por favor, né, põe os seus gosteis e likes, né, sendo bem capitalista, né, e não deixe de passar o link para outras pessoas do seu ciclo de amizades e profissional, porque vale a pena a gente debruçar sobre esses dados. São preciosidades, voltando a usar a mesma palavra que eu usei hoje, outra vez, são preciosidades para a gente entender mais das coisas que nos cercam, né, e ter possibilidades de ver melhor e de decidir melhor, né? Obrigado, Fábio. Muito obrigada. Ótimo. Gina, eu que agradeço. Muito obrigado, foi um prazer e uma satisfação, nem só conhecê-lo, mas ouvi-lo. Obrigado, eu que agradeço. Ótimo. Foi ótimo, Fábio. Obrigado.